Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Mais uma vez aqui estamos, professor Eugênio de Química, para aquele nosso encontro, para falar um pouco sobre Química. E hoje vamos falar, dando continuidade ao nosso capítulo Soluções, em Físico-Química, vamos falar um pouquinho rapidinho sobre solubilidade, curvas de solubilidade, certo? Então, nós já conversamos alguma coisa, já falamos, já definimos o que é uma solução, já falamos que a solução pode ser sólida, líquido, gasosa, soluto, solvente, então tudo isso nós já discutimos. Então, solubilidade e curvas de solubilidade. Então, considere aqui que você tenha um recipiente com 100 gramas de água a 20 graus Celsius e que você vai adicionar então aqui 30 gramas de cloreto de sódio. O que você vai observar? Que toda essa massa de cloreto de sódio ela será totalmente solúvel. Então, 30 gramas dissolve totalmente, correto? No segundo experimento, mesma quantidade de água, mesma temperatura, eu vou adicionar aqui 36 gramas do nosso cloreto de sódio, sal de cozinha. Também vou observar que vai dissolver totalmente. Continuo os meus experimentos, agora com 100 gramas de água, de novo 100 gramas de água, de novo a 20 graus Celsius, e eu vou adicionar agora 40 gramas do NaCl. Quando eu adicionar 40 gramas de NaCl e vou tentar dissolver isso aqui, eu vou perceber que 4 gramas não solubiliza. Essa 4 gramas aqui ele vai para o fundo do recipiente e futuramente nós vamos chamar isso aqui de corpo de fundo. Então, ao adicionarmos 40 gramas do cloreto de sódio, eu vou observar que forma-se aqui um corpo de fundo, de 4 gramas. Como é que você sabe que tem 4 gramas? Simples, você pega isso aqui, você leva para um laboratório, você vai aquecer, você vai filtrar isso aqui, perdoe-me, você vai filtrar isso aqui, vai provocar um experimento com uma filtração comum, e você vai perceber que no papel de filtro vai ficar retida exatamente uma massa de cloreto de sódio que corresponde exatamente a 4 gramas. Então, isso aqui é fácil de você determinar o valor dessa massa aqui. Então, com isso, a gente chega à seguinte conclusão, que dos 40 que eu dissolvi, que eu acrescentei, melhor dizendo, 36 gramas é o máximo que dissolve e 40 gramas, então, não se dissolve, sendo aí, então, chamado de corpo de fundo. Importante você observar que 36 gramas é a quantidade máxima de sal que eu consigo dissolver, sal no caso cloreto de sódio, que eu consigo dissolver em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Meu amigo, minha amiga, essa é a definição de coeficiente de solubilidade CS. É a quantidade máxima de um soluto capaz de dissolver em uma quantidade fixa de solvente em certas condições de temperatura e pressão. Então, no caso, para o nosso cloreto de sódio, o chamado CS ele é de 36 gramas para cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Tá? Então, a quantidade máxima que se dissolve em 100 gramas de água, essa quantidade eu vou chamar de coeficiente de solubilidade, que a 20 graus Celsius corresponde a 36. A solução que tem dissolvido a máxima quantidade de soluto permitida pelo seu coeficiente de solubilidade é classificada como solução saturada. Então, saturada é aquela solução que contém a quantidade máxima que você consegue dissolver. Uma outra situação interessante também a gente comentar. Imagine você que eu tenho aqui uma solução que tenha 30 gramas do nosso cloreto de sódio. Você já sabe que o nosso CS, cloreto de sódio, coeficiente de solubilidade, é 36 para cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Se você adicionar 30 gramas da substância química, cloreto de sódio, essa solução aqui ela é classificada como solução insaturada, que é aquela solução que contém uma quantidade de soluto menor do que a quantidade máxima. Tá? Então, no caso, essa solução primeira aqui eu vou chamar de solução insaturada. A nossa segunda solução, perceba, eu estou adicionando uma quantidade exatamente igual ao CS. Então, essa solução é uma solução chamada de solução saturada sem corpo de fundo, ou seja, nenhuma quantidade de soluto está insolúvel no fundo do recipiente. Então, é uma solução saturada sem corpo de fundo. O nosso terceiro exemplo já seria uma solução saturada com corpo de fundo. No caso que o corpo de fundo ele tem uma massa exatamente igual a 4 gramas, correto? Então, em função do CS, a minha solução pode ser insaturada, saturada,
sem corpo de fundo e saturada com corpo de fundo. São as nossas soluções. Muito bem. Uma outra situação também interessante você entender, e para que isso ocorra, eu preciso que você considere que o CS do nosso sal de cozinha, nós já vimos, ele é 36 para 100 de água a 20 graus Celsius. Agora, já a 100 graus Celsius, perceba, o CS é 38, então aumentou 2 gramas. Né? Então, a 100 graus, você consegue dissolver no máximo 38 gramas do cloreto de sódio para cada 100 gramas de água. Então, vamos considerar aquela nossa solução em que eu estou adicionando aqui 38 gramas do cloreto de sódio. Então, a 20 graus Celsius, forma-se um corpo de fundo exatamente igual a 2 gramas, né? Porque vai dissolver 36, 2 gramas não dissolve, é o nosso corpo de fundo. Perceba que a nossa solução encontra-se a 20 graus Celsius. O que eu vou fazer agora? Presta atenção aí na telinha. Eu vou pegar a temperatura e vou aumentar essa temperatura a 100 graus Celsius. Então, vou utilizar aqui, repare, uma fonte de calor, né? E vou elevar a temperatura da minha solução a 100 graus Celsius. E você sabe que a 100 graus Celsius você consegue dissolver 38 gramas. Então, repare, não tem mais corpo de fundo. Percebeu? O corpo de fundo ele foi dissolvido em função do aumento da temperatura. Eu levei a temperatura até 100 graus, né, e o corpo de fundo então ele desapareceu. Está vendo aqui? Ó? Então, essa solução aqui, veja, a 100 graus Celsius, ela é uma solução saturada sem corpo de fundo. Correto? Agora, atente, observe o que vai acontecer. Eu vou retirar a fonte de calor. Então, ó, vou retirar a fonte de calor, parei de aquecer, e lentamente, então, essa solução ela vai voltar para a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius, que a gente está considerando como sendo a temperatura ambiente. Né? Então, quando eu retiro a fonte de calor, a temperatura era, a solução era uma solução saturada a 100 graus Celsius, eu retiro a fonte de calor, essa solução ela vai perdendo calor, então a temperatura dela vai voltando para os 20 graus. E perceba, meu amigo, que agora eu estou com a minha solução novamente a 20 graus, sem o corpo de fundo. Então essa solução aqui é uma solução especial, é uma solução instável, que é chamada de solução supersaturada. O que é uma solução supersaturada? Ela é feita exatamente da forma que nós vimos. Né? Você pega a solução, aumenta a temperatura dela, para dissolver tudo, tira a fonte de calor e espera ela voltar lentamente para a temperatura inicial. E ela volta lentamente para a temperatura inicial e esses 2 gramas que estavam aqui como corpo de fundo, eles não aparecem, eles ficam ali dissolvidos. Essa solução é uma solução extremamente instável. Qualquer perturbação externa vai fazer com que aqueles 2 gramas voltem como corpo de fundo. Então, se eu pegar essa solução e agitar, como mágica, você vai ver o surgimento de uma quantidade de substância sólida que vai corresponder exatamente àqueles 2 gramas que a gente considerou no experimento inicial. Tá? Então, essa solução instável a gente vai chamar de solução supersaturada, correto? Curvas de solubilidade. Então, a gente pode apresentar ao aluno, né, o CS de uma substância química a partir de curvas como essa que você está vendo aqui. Então, aqui você tem uma curva A, tá vendo? Essa substância A, ela vai variando o CS dela conforme você vai aqui aumentando a temperatura. Então, você tem curvas ascendentes, como a C e a D de dado, curvas descendentes, como a A, e curvas que variam, né? Conforme você vai variando a temperatura, ela vai variando o comportamento dela. Essa curva A nós vamos chamar de solubilidade exotérmica, C e D, solubilidade endotérmica, e a B de bola com flexões, né? Então não tem como a gente definir se é endo ou exotérmica. A gente vai deixar para falar um pouco mais sobre essa questão de ser endo ou exo no próximo capítulo, que a gente vai tratar sobre isso no capítulo chamado termoquímica, certo? Então vamos continuar aqui observando aqui alguns exercícios. Então, número 1, o coeficiente de solubilidade de um sal é 40 gramas por 100 gramas de água, 80 graus Celsius. A massa em gramas desse sal nessa temperatura necessária para saturar 70 gramas de água é. Então ele diz que o CS é 40 para 100 gramas de água, 80 graus, né? Tá bem aqui abaixo aqui da minha careta aqui. Ele quer saber a massa em gramas desse sal capaz de saturar 70 gramas de água. Meu amigo, regrinha de 3. Então,
já está aí o gabarito. Então ele diz que o CS é 40 gramas para cada 100 gramas de água. Então 40 gramas do sal satura 100 gramas de água. Para saturar 70 gramas de água, eu vou precisar de X gramas do sal. Então, calculado aí, X igual a 28 gramas do sal. Exercício tranquilinho, sem problema algum. No 2, se 64 gramas de solução saturada de KCl, após evaporação completa de água, produzir um resíduo sólido que pesou 24 gramas, a massa em gramas de sal KCl necessária para saturar 100 gramas de água à mesma temperatura é. Então, veja, 64 gramas de solução. E o que é solução, meu amigo, minha amiga? A solução, na verdade, é a soma da quantidade de soluto com a quantidade de solvente. Então, ele diz que 64 é a massa da solução. Ele pegou essa solução, aqueceu e evaporou completamente todo o líquido, ou seja, todo o solvente e água. O que sobrou? Sobrou o resíduo, que é o nosso soluto. Então, o soluto ali é 24 gramas. Então, com isso, eu consigo calcular o quanto tem de solvente na minha solução. Então, como é que eu calculo isso? Vou chamar aqui de X. Então, como é que seria a massa de X ali? Seria o 64 menos o 24. Então, X vai ser igual a 40 gramas de água. Então, a minha solução ela é formada por 40 gramas de água e 24 gramas de soluto. Certo? Então, o que eu posso pensar? Eu posso pensar que 24 gramas de soluto saturava, na minha solução inicial, 40 gramas de água. Ele quer saber o quanto de soluto satura 100 gramas de água. Então, simples, quanto de soluto satura 100 gramas de água. Calculado 60 gramas do sal. É o próprio CS, coeficiente de solubilidade do sal. No sal, no caso, é o cloreto de potássio. Muito bem. Terceiro, um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas para cada 100 gramas de água a 20 graus. Tendo 450 gramas de água a 20 graus Celsius, a quantidade em gramas desse sal que permite preparar uma solução saturada é D, semelhante ao anterior. Então, 34 gramas do sal para cada 100 gramas de água. É o próprio CS que está aqui em cima. Né? A massa de água que eu tenho é 450. 450x. Tá? Calculado o x, está lá. 153 gramas da nossa substância. Seria o gabarito letra E. Correto? Então, meu amigo, vamos para o próximo exercício. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 para 100 a 20 graus. Adiciona-se 25 gramas desse sal em 60 gramas de água a 20 graus. Calcule a massa do corpo de fundo. Semelhante ao anterior, mas não. Nesse caso, a gente quer calcular o quanto não dissolve, que é exatamente o que a gente chama de corpo de fundo. Inicialmente, ele é muito igual ao anterior. Então, são 34 gramas de soluto para cada 100 gramas de água. Como estou fazendo uso de 60 gramas de água, quanto que eu solubilizo? Saturado, né? Então, vai dar uma saturação de 20,4 gramas do sal. É a quantidade de sal que satura 60 gramas de água. Só que não foram adicionados 20 gramas. Foram adicionados 25 gramas do sal. Né? Então, como é que fica? Agora você vai pensar assim, adicionamos 20 gramas, 25 gramas da substância, tá? Solúvel 20,4. O quanto não solubiliza? 4,6 gramas, que é exatamente a resposta do nosso exercício, que é a massa do corpo de fundo. Então, para você entender, né, o que aconteceu, olha para o desenho. Então, você adicionou aqui 25 gramas do sal, do soluto, 20,4 gramas permanece solubilizado, certo? Saturando a minha solução, né? E o fundo do recipiente lá, uma quantidade que não solubiliza, que é exatamente 4,6 gramas, que seria o nosso corpo de fundo, que seria aí a resposta para o nosso exercício. Tá certo? Muito bem, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua presença, agradeço por você nos acompanhar até esse momento, fique com Deus, saúde e paz e até um próximo encontro. Tchau!